Som. Bom dia, igreja querida. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula, porque o tempo urge, né? Nós estamos vendo a nossa irmã aqui hoje nos visitando, Dona Débora, nossa missionária. Veio fazer um trabalhinho com as crianças hoje sobre o índio. Que bom tê-la aqui conosco. Estávamos com saudades, viu, Dona Débora? Bom tê-la aqui. Vamos, irmãos, dar início à nossa aula com a palavra de oração. Vamos aproveitar da visita aqui, né? Já vamos pedir para ela orar por nós, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade, claro, né? Senhor nosso Deus, Pai tão amado, nós te agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ó Senhor, uma delas é essa comunhão tão preciosa por causa do derramamento do sangue de Jesus a nosso favor. Deus, nós te agradecemos tanto o amor fraterno que nos liga e pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todos os trabalhos em teu nome que estão sendo realizados agora. Ó Senhor, nos lugares mais distantes, Senhor, no meio das selvas, nas matas, Deus, teu nome é glorificado, Senhor. Porque o Senhor colocou no coração de tantas pessoas ir buscar aqueles por quem Jesus morreu. Ó Deus, e nesta hora nós temos essa comunhão com os de perto e com os de longe, Senhor. Nós te agradecemos pela vida cristã, Senhor Deus, por andar cada dia com Jesus, por entregar em tuas mãos os nossos problemas, as nossas ansiedades. Sim. E confiar que o Senhor está perto para nos amparar, Senhor. Obrigado, agradecemos Pai. A vida do nosso professor e de todos os professores, Senhor Deus, que serão usados pelo Senhor hoje. Amém, para nos guiar, Senhor Deus, a aprender mais da Tua palavra. Amém. Estou pedindo também, Senhor, em favor das crianças com as quais eu terei o privilégio hoje de contar a respeito da obra missionária entre os Carajás, Senhor. Nós te agradecemos por isso e pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos corações das crianças, Deus. Levanta missionários, Deus. Levanta obreiros que vão e clamem e falem do nome de Jesus e desta salvação extraordinária. Ó Deus, também oramos pelos nossos irmãos perseguidos, Senhor. Sim. Por aqueles que estão hoje impedidos de se reunir com outros crentes, ó Deus. Que nesse momento Pai. Teu amor, de um modo extraordinário, seja derramado nesses corações, Senhor. E que eles saibam e sintam e creiam que nós estamos com eles, ó Deus, porque somos um corpo só em Cristo Jesus. Louvamos-te por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado, irmão. Muito bom estarmos aqui mais uma semana, mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Uma lição muito bonita. Eu espero que os irmãos que têm a revista tenham estudado, tenham lido pelo menos a lição, né? Que é muito linda. Mas uma lição difícil, né? A gente fica pensando assim. Eu sempre li esse texto aqui e ficava imaginando, né? O que tirar? A dona Josina quer falar? Antes de você começar a aula, eu gostaria de apresentar os pais da Jane, lá no fundão, da Jane e do César. Ah, da Jane e do César. Tá. Muito obrigado da visita, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui, viu? Obrigado. Tem um outro senhor ali na frente que acho que está conosco pela primeira vez também. Qual o nome do senhor? Já esteve. Wilson. Ah, tá.
Muito obrigado também, viu, seu Wilson? Deus abençoe. Então eu sempre fico imaginando assim, né, a dificuldade que a gente tem. Você lendo esse texto assim, é algo bastante estranho assim, né, pra gente. Você falar sobre um vale de ossos secos que Deus fez com que aqueles ossos fossem restaurados, né? E a gente fica imaginando o que tirar de lição numa situação dessa. Mas quando você começa a estudar e ver, né, quanta coisa importante, quanta coisa interessante tem ali. Está acontecendo com o microfone aqui, acho que ele... Vamos ver se agora vai. Tá saindo aí, gente? Tá? Então tá bom. Mas vamos manter abertos lá em Ezequiel 37, né? A gente poder ver a importância desta lição, a importância desse texto de hoje, né? É uma lição muito atual, né, para os nossos dias, como essa revista tem trazido já as lições todas, mais ou menos os assuntos estão muito interligados um ao outro, né? Fala muito da situação caótica que nós nos encontramos em nosso país, né, no mundo, uma situação de falta de fé, falta de compromisso com a palavra de Deus, falta de amor realmente à palavra de Deus. As igrejas, não só no Brasil, mas no mundo, estão vivendo um momento de muita fraqueza espiritual. E a gente sempre fala, né? Nossa, é o fim dos tempos mesmo. Por tudo que a gente vê acontecendo no mundo, por tudo que a gente vê, as aberrações que a gente vê por aí, a gente chega a essa conclusão mesmo. E a situação do nosso país, né? Que nós nos encontramos, que você sempre imagina, fala, nossa, é o fim dos tempos mesmo. Deus está prestes a voltar. E claro que a gente sabe que é Ele que sabe o momento, ninguém sabe o momento que Ele irá voltar, mas é só Ele mesmo que sabe. Mas pelas profecias que estão se cumprindo, pelas coisas que estamos vendo, nós podemos ter a certeza que o tempo está muito próximo. E nós temos que nos animar, temos que ter esperança. E diante de uma situação de um vale de ossos secos, de um vale de ossos ressecado, que a lição fala que muitas vezes nós somos esse vale ressecado. A igreja evangélica brasileira hoje muitas vezes se assemelha a esse vale de ossos ressecados, né? Então, há esperança para o cristão? O que os irmãos acham? É claro que há, né? Porque nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, governador de tudo, e o Deus que está no controle de tudo, e Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira, né? Que esteja dentro dos seus planos. Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas eu gostaria que a gente se transportasse agora, cada um de nós, como se nós fôssemos agora Ezequiel, e fomos chamados por Deus para um local onde havia um vale muito grande, cheio, e a Bíblia fala que eram muitíssimos ossos, né? Muitíssimos, de ossos ressecados, ressecadíssimos, ossos secos. E Deus chama o profeta para olhar aquela situação. Já não é uma situação bonita, né? Um vale, você sabe que normalmente um vale pode ser muito lindo, né? Você vê um vale, né? Mas nem sempre quer dizer que seja lindo. Esse, no caso aqui, era estarrecedor, né? Você olhar para aquele vale de ossos secos, né? E fala que era muitíssimos. E por ele estar ressecado, estar na situação que se encontrava, eu creio que muitos ossos já
desgastados, né, João? Aí era uma situação realmente desoladora, né? E Deus perguntar para aquele profeta: podem esses ossos reviver ainda? Se Deus perguntasse para nós, né, numa situação dessa, a gente já, diante de uma situação caótica como nós estamos vivendo hoje, a gente se pergunta ainda, né? Tem jeito ainda esse Brasil? Antes de você falar do jeito que está no Brasil, esse texto foi a gota d'água para desfazer ou para dividir uma igreja do Nordeste. Um presbítero, desculpando o comentário, ele era pedra no sapato do conselho. Um presbítero. Diz lá, era pedra do sapato no conselho daquela igreja. E o pastor pregou nesse texto. Quando eu li o texto, eu me lembrei daquele sermão, e aquele presbítero saiu, ele não bateu no pastor pela graça de Deus, e disse: pastor, o senhor fez um sermão de carapuça para mim. E ele saiu da igreja com toda a sua família, né? Então, né? E ele disse: meu irmão, eu preguei o que o Deus colocou no meu coração e dentro da palavra de Deus. Não preguei nem mais e nem menos do que a palavra prega. Então esse texto é muito curioso e vai muito de encontro com aquela igreja apática, com aquela igreja ressequida. E resultado, ele teve que sair daquela, o pastor teve que mudar de cidade. Teve que mudar de cidade por causa desse texto. Isso acontece, viu? Um presbítero ressecado, né? No Brasil tem jeito, tem sim. Basta o povo de Deus crer, orar, isso. a Deus vai dar a solução. É isso aí, meu irmão. É isso. Olha, a lição nossa desta manhã, ela é muito importante e muito bonita. E ao final da lição, a revista sempre traz o objetivo da lição. E esse é um dos objetivos da lição, que nós, ao sairmos daqui hoje, nós creiamos que o nosso Brasil tem jeito. Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que tem todo o poder com ele, está tudo no controle dele, né? Eu estou usando os dois microfones aqui, mano. É que um só não dá. Então, o objetivo da lição é esse daí, né? Mas, diante de uma situação tão calamitosa como essa, que é a situação que nós vemos hoje de muitos países, de muitas igrejas, a lição fala que muitas igrejas hoje estão ressecadas, infelizmente, e muitas vidas, né, como nós vimos na história que a dona Geusine nos contou de um presbítero, né, que estava com a vida dele nessa situação. E nós temos então que estarmos atentos, estarmos se apegando sempre à palavra de Deus, estarmos estudando a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, para a gente não chegar numa situação dessa, né? Deus me livre. Mas a gente vê que aqueles ossos realmente é o retrato de nosso país, de muitas igrejas, de muitas famílias, muitos lares, né? Como nós vemos lares hoje ressequidos, lares destruídos pelo inimigo. Mas Deus, durante toda a história do seu povo que ele escolheu, do povo do Egito que ele escolheu, ele sempre levantou gente para restaurar aquele povo. Ele sempre olhou com carinho pelo seu povo, que era o povo escolhido por ele, separado por ele, o povo para ser santo. E mesmo esse povo sendo tão pequeno, tão falho, Deus sempre levantou pessoas para... Deus usou, né? Que Deus usa pessoas. Deus podia fazer sem usar ninguém, ele mesmo fazer isso daí. Mas ele sempre usou os seus.
os seus escolhidos. Ele usou sempre a sua igreja, sempre o seu povo, sempre os seus profetas para cumprir a sua missão. E essa é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós que somos cristãos, porque nós podemos ser usados por Deus, nós podemos e somos usados por Deus como seus instrumentos para pregar para um vale de ossos secos, para levar a palavra de Deus para um vale de ossos secos. E você pode pensar, né? Mas como eu vou pregar para um vale de ossos secos? Imagina a situação do profeta ali. E ele creu porque ele falou para Deus que se Deus quisesse podia acontecer, né? Quando Deus perguntou para ele, se o Senhor quiser, eu creio que esses ossos possam reviver. Mas acho que ele jamais imaginaria aquela cena daqueles ossos começando a se mexer e houve um barulho, né? Que a palavra de Deus fala que houve um barulho grande, osso batendo contra osso, e talvez tivesse um osso aqui, no início aqui, que o outro osso dele tivesse lá não sei quantos metros de distância, né? E diz que começou, sei lá, correr para perto do seu, começou a se juntar, aquele barulho de ossos batendo e se juntando um no outro, e foi formando um corpo, e os tendões, depois Deus foi colocando os tendões, e cresceu a carne, e aí, por último, Deus assopra o Espírito, né? Que é o seu Espírito, assopra naqueles ossos, e diz que eram milhares e milhares de vidas. Um grande exército, né? Aquele barulho, então era mais por isso, porque cada homem tinha que procurar o seu corpo, né? Era para unir dele, não de outro, né? Acho que por isso ficou aquela barulheira, né? É, exatamente. A costela estava lá no calcanhar. É uma coisa impressionante, né? Mas sabe o que mais chama a atenção? A missão dele era pregar. É. A missão dele era pregar, não importasse. E é por isso que às vezes hoje a nossa missão é pregar, não importa. Deus está mandando, tem que pregar. Falou, você vai e profetiza. Não importa o que vai acontecer. Faça isso, obedeça a ordem, profetiza, pregue. Deus faz o resto. Mas não é a situação nossa hoje em dia. Muitas vezes a gente não pensa assim, não tem mais jeito, né? Isso. Situação que está, aí você fica pensando, não adianta eu pregar hoje, né? As pessoas estão é desanimador muitas vezes a gente vê, né? A situação que está esse mundo, a cabeça das pessoas, né? Do jeito que se encontram tudo, muitas vezes, às vezes eu fico pensando, Deus, eu não posso fazer nada, é só o Senhor mesmo que pode. E realmente é só Ele que pode, mas Ele usa a gente, né? Então que ao final da lição a gente chegue nessas conclusões aqui, né? Alô? Olha, há muito tempo Rui Barbosa já dizia que o homem iria rir da verdade e ter vergonha de ser honesto. Está cumprindo isso aí. É verdade. Né? Deus criou entre o bem e o mal para quê? Para que ele distorcesse a fé dos sãos entre os loucos. É por isso que estamos nessa situação do país. Que é pior coisa do que o Egito? Será que o Egito era menor que o nosso país hoje em dia? Não é. Nessas divulgações, quanto se ouve falar de Deus? Foi muitos. Que a nação seja abençoada por Deus. Não foi profetizado muito? Então, vamos esperar por Deus. O homem faz planos, mas quem aprova é Deus. É isso aí. Então, meus irmãos, que responsabilidade muito grande a nossa, né? De termos isso em mente, que Deus usa cada um de nós.
Somente Deus tem resposta para situações desesperadoras. Há muitas coisas que nós podemos fazer, né? Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, mas que você pode resolver ainda. Mas há momentos em que você fala, eu não tenho mais o que fazer, somente Deus. E quando você chega nessa situação de você entender que não tem mais o que fazer, que você não pode mais fazer nada, é aí que Deus começa a agir, né? É aí que Deus começa a agir. Então, a gente devia de colocar isso na nossa cabeça realmente, que nós nos encontramos numa situação, num vale de ossos secos. Então, é esperar que Deus haja, mas para isso também Ele quer que nós o busquemos, que nós oremos, que nós nos santifiquemos, que nós mudemos nossas atitudes, né? E a gente tem que, ao final da lição também, identificar os meios usados por Deus para promover um avivamento. Eu creio, eu sempre penso isso e creio nisso, que um dia Deus ainda há de fazer um avivamento no nosso país, né? Porque na situação em que nós nos encontramos, é somente Deus fazendo uma bênção aqui mesmo, como Ele já fez na história toda dele, durante todo o período da história que nós conhecemos em países aí que estavam na mesma situação do nosso Brasil. E agora, hoje em dia, nós estamos, né, vendo o exemplo da Coreia do Sul, né? País que o reverendo Abel, que gosta de falar muito, né, da situação que está hoje a Coreia do Sul, onde Deus tem trabalhado poderosamente na vida daqueles irmãos, de igrejas crescendo, o evangelho sendo pregado, apesar da Coreia do Norte estar, né, o oposto está numa situação caótica, né, de desesperadora, com aquele governo maluco lá, que é um homem doido, né? As igrejas lá ficam abertas 24 horas por dia, eles levantam, se vai trabalhar às 6, eles levantam às 4 horas para poder ir para a igreja. Para poder orar, né? Levantam de madrugada para ir orar, e não é 40 pessoas, 50 como nós estamos aqui, não. Lá é 2.000, 3.000, 5.000 pessoas a todo momento naquelas igrejas enormes. Mas por quê? Porque alguém começou uma obra ali, alguém começou um trabalho ali, e aquilo, Deus tinha um plano naquilo ali. Deus usa pessoas que Ele quer para fazer uma obra num país, no mundo, em toda a situação, né? Então, a gente tem que identificar nessa lição isso, que Deus pode querer estar usando cada um de nós aqui, nesta manhã, para fazer uma transformação nesse Brasil, que ainda tem jeito. Que ainda tem jeito. Nosso país é um país abençoadíssimo por Deus, né? Um país rico, um país que não temos catástrofe, temos muito poucas catástrofes, muito poucas calamidades aí, né? E temos riqueza, temos tudo que a gente possa imaginar, quase a gente tem aqui. Mas um país que, infelizmente, começa de nós, povo evangélico. Um povo muito aquém das expectativas, né? Muito aquém daquilo que Deus colocou para uma igreja de Deus, daquilo que Deus queria, né? Então, a outra parte que nós temos que reconhecer ao final da lição, saímos daqui com isso em mente. Nós, como cristãos, temos que orar mais. Temos que nos dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. O reverendo Abel trouxe uma estatística aqui no culto de domingo à noite, quem estava aqui viu. E não é para a gente ficar alarmado que 10% dos evangélicos não lê a Bíblia diariamente. Não, 10 lê, 90 não lê. Isso. Falei o contrário. 10% lê a Bíblia. 10% dos evangélicos, gente, que lê a Bíblia diariamente. 90% dos evangélicos não pega na palavra de Deus. Alguns esporadicamente e outros nem pegam. As pessoas não têm interesse em aprender, em olhar para a palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa manual de orientação para nós.
E a gente não tem interesse nisso. E a gente vive uma vida corrida, tem tempo para fazer tanta coisa, você dá prioridade para tanta coisa na sua vida, e você não acha meia hora por dia para buscar a Deus, para você orar e para ler a sua palavra. Nós estamos falando de cristão, não estamos falando do resto, não. Quando acontece alguma coisa, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aí você vai correr atrás. Aí corre atrás. Né? Então é isso que nós temos que acordar para isso daí. Isso que nós temos que entender e chegar a essa conclusão aqui. Então, aquele povo de Israel, da época do profeta Ezequias, estava vivendo uma situação dessa, porque o profeta, ele já vivia por muitos anos ali clamando e falando contra aquele povo de Deus, o erro daquele povo, mas o povo não reconhecia, aquele profeta cansou de clamar, de pregar, de falar, e parecia que era tudo em vão. Mas Deus tinha um plano. Só que até aí muitas vidas se perderam, muitas vidas, né, já tinham morrido, longe de Deus muitas vezes. É como o nosso Brasil, né? Quantas pessoas que já não sucumbiram. Então nós temos que clamar a misericórdia de Deus realmente, né? É a situação que nós nos encontramos hoje. E aquele profeta, ele só permaneceu fiel mesmo, acho que por Deus, porque para ver a situação que aquele povo se encontrava, porque a história relata, né, no livro de Ezequiel, aqui esses capítulos todos, antes do 37 e depois também, vai falando toda a situação que aquele povo enfrentou, né? Jerusalém destruída, o templo destruído, os profetas, a maioria mortos, o governo, né, daquele país foi morto, e alguns foram exilados e foram lá para a Babilônia, né? Estavam lá na Babilônia ainda, mas como que eles estavam lá na Babilônia? Com muita dor no coração, com muita tristeza de saber que o seu país estava tudo destruído. O templo de Jerusalém, onde eles iam adorar a Deus, estava tudo destruído. Mas também por quê? Porque eles iam lá adorar a Deus, levar os seus sacrifícios lá, mas o que a palavra de Deus fala, né? O seu coração estava muito longe de Deus. Eles iam lá levar suas ofertas, seus sacrifícios, que Deus falava que estava cheio daquilo ali, que não suportava mais o culto que aquele povo oferecia, porque Deus fala que ele não precisa de oferta de touros, de animais, que Deus fala, por acaso eu preciso do alimento, do sangue de touros, é isso que me agrada? Ou em que se obedeça a minha palavra? Né? Deus quer obediência, Deus quer ver o nosso coração transformado. É o que está aqui no nosso interior, é isso que Deus vê. Não é o que você faz para se mostrar muitas vezes perante os outros que, eu sou um bom cristão. É você orar bonito na igreja, ou é você participar de todos os trabalhos da igreja, ou você participar do coral, você fazer parte de uma sociedade, tudo isso é importante e faz parte na vida do cristão. Mas isso é o que Deus olha? Não, Ele vê como você faz isso daí, como você age numa situação dessa. É isso que Deus olha, meus irmãos. E que nós realmente possamos sair daqui com o nosso coração hoje pensando muito nisso. Pensando muito nisso. Ouvirei as suas petições, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós queremos sarar essa terra, nós temos que buscar a Deus de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, das madrugadas a dentro. Buscar a presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, o teu querer e ser um nosso bênção. Isso mesmo, irmão. Esse texto aí é lá depois da inauguração do templo de Salomão, quando Salomão orou, né? Deus
né, falou isso, que se o povo realmente se humilhar e buscar de todo o coração e orar, eu ouvirei dos céus, né? Mas isso é quando a gente realmente tem um coração transformado, quando a gente entende realmente isso daí, é que Deus realmente nos ouve e nos atende. 3 aspectos importantes que essa lição apresenta aqui, né? Esse vale de ossos secos é uma coisa estarrecedora realmente, né? Em primeiro lugar, pelo número de ossos que estavam ali, que a palavra de Deus fala que era um número muito grande de ossos, né? A segunda, pela tragédia sugerida. Quando o profeta viu aquele monte de ossos ali, totalmente seco, aquilo dá para você, né, pensar e imaginar a tragédia que tinha sido. E aquilo representava o povo de Deus que estava ali. Aqueles ossos representavam o povo de Deus de Israel, que estavam exilados, né? Que foram exilados, que estavam mortos, muitos, né? E que alguns que estavam lá, mas numa tristeza muito grande. Imagina você exilado para um outro país, servindo como escravo, um outro rei, né? E sem poder se reunir, sem poder estar mais cultuando a Deus, sem poder mais estar levando seu sacrifício, porque não tinha mais, né? Lá onde eles estavam não tinha mais como você oferecer o seu culto a Deus. Você podia fazer apenas você, sozinho, no seu interior. Imagina a tristeza daquele povo, né? A tragédia sugerida, né? E a palavra de Deus fala lá em Jeremias também, no capítulo 39, os versos de 12 a 16, ela nos fala assim: durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Será memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Aqui está falando da importância de você sepultar os mortos, de você não largar os mortos no casamento. Perdão, Ezequiel, eu falei Jeremias. Os 2 profetas têm muita semelhança. Eu li certo aqui, Ezequiel 39, 12 e o 13, mas Ezequiel, não Jeremias. Mas eles falam, né? A palavra de Deus fala da importância de você sepultar os seus cadáveres, né? Para não ficar. E aquele vale ali foram corpos que foram abandonados no deserto, abandonados nos vales, nos montes, né? Foram abandonados lá os animais que se alimentaram da carne daquelas pessoas. Então isso aí até como higiene, né? É uma coisa que a palavra de Deus fala que era importante, né, ter isso daí, para não contaminar a terra. Todas essas coisas eram importantes. Mas a situação do povo de Israel chegou num nível tão baixo, chegou numa situação tão desesperadora que, olha o que aconteceu com aquele povo lá. Milhares de pessoas mortas, abandonadas, né, os seus cadáveres abandonados aos abutres, né? Quando a gente abandona Deus, quando a gente está longe de Deus e não busca mais a Deus, nossa situação é realmente a situação que está descrita aqui, né? E o terceiro é pelo estado dos ossos, né? O terceiro tópico que a lição nos apresenta é pelo estado que aqueles ossos se encontraram. Um estado deplorável, um estado que, humanamente falando, não havia mais qualquer possibilidade de um reavivamento qualquer. Mas, como nós vimos, né, somente Deus e só Ele pode fazer isso, né? E o profeta então fala que Deus pode fazer o que Ele quiser. E o profeta sabia que Deus já tinha feito ressuscitar pessoas mortas, né? E a lição apresenta aqui no caso de Elias, quando reviveu aquela criança, de Eliseu também, né? Deus tinha feito aquilo lá, mas aquilo era Deus ressuscitando uma pessoa que morreu, um corpo ainda não
decomposto como aquele vale de ossos secos lá, né? Deus tinha feito muitos milagres, Deus fez em toda a palavra de Deus, nós vemos. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Apesar de 4 dias já, mas ainda tinha corpo ali, apesar de cheirar mal, como a palavra de Deus fala, né? Aquele corpo cheirava já mal, porque já havia 4 dias que estava lá. Jesus chama aquele corpo para fora, né? E restaura a vida de Lázaro, né? Então Deus pode fazer isso daí, mas agora você crê que Deus vai fazer isso num vale de ossos ressecados, ossos que estavam já se decompondo tudo, que estavam acho que esfarelando tudo, né? Já quase não tinha mais nada. Fala, Dalton. Aqui a Bíblia fala que até o fogo vai dar conta dos seus mortos, porque ele já virou uma poeira, mas já Deus até a água vai dar conta dos seus mortos. Tudo, né? O mar vai trazer de volta os seus mortos, né? Tudo. Hoje, agora, a gente aqui no Brasil já, quando morre, muita gente é cremada, né? E no mundo mais ainda, né? Porque hoje em dia cemitério é uma coisa tão terrível, né? Eu acho que realmente vai chegar num ponto em que vai acabar o cemitério, não sei não, todo mundo vai ser cremado, né? Porque eu não vejo muito sentido também de enterrar a pessoa ali e ficar aqueles ossos, né? Se acabando ali embaixo da terra, né? É uma coisa que contamina mesmo o meio ambiente, contamina a terra, tudo, né? Mas eu gostaria de ser cremado. O problema hoje é o custo da cremação, que diz que é muito caro, né? Para você ser cremado, né? Como tudo nesse país aqui, isso aí devia ser de graça, mas a gente sabe que aqui no Brasil fala que você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer, né? E é uma verdade, né? Você paga para tudo aqui, paga não é pouco não. Mas eu creio que talvez num tempo nós vamos acabar com os cemitérios aí, talvez, eu não sei não. Mas se acabar não tem problema não, porque mesmo que o seu corpo for queimado, você vai ser restaurado lá no novo céu, na nova terra, você vai ter um corpo perfeitinho, né? O corpo corruptível acabou, mas você vai ter um corpo incorruptível, né? Um corpo que não vai ter mais doença, que não vai sentir dor, né? Você vai... Mas a cremação é antibíblico, né? Não, o pastor Maurício falou que não. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo volta ao pó que o deu. Mas eu acho que é a maldição do homem. Não, perguntei para o pastor Maurício quando minha filha faleceu. Aí o pastor Maurício falou que eu acho que né, porque o corpo voltar ao pó, eu acho que para Deus, né, não tem vira cinza. Lá no cemitério, na cremação, lá você vai ter a caixinha lá com o resto, né, do seu lá, né? E para Deus nada impossível, né? Então Ele vai restaurar o nosso corpo direitinho, o corpo vai se tornar o seu corpo mesmo, só que perfeito, né? Olha, as pessoas que morrem no incêndio, o cristão que morre no incêndio não vai ter. Só fica cinza. Fica cinza, então. Fica só um restinho lá, né? É isso aí mesmo. Mas a lição apresenta, então, o primeiro tópico dela, os irmãos que estudaram aí sabem, né? O primeiro tópico dela, total e absoluta desesperança, né? Porque aqueles mortos não foram enterrados e foram deixados ao tempo, né? Como está registrado lá em Deuteronômio também 28, nós não vamos ler para não perder o tempo. Deuteronômio 28, versos 25 e 26 está falando disso, né? Que era para enterrar os seus mortos, para não deixar no tempo. Mas nós vemos que quantas pessoas na guerra que foram abandonadas aí, né? No tempo aí, os seus corpos foram abandonados, comidos pelos animais, né? E acabou em nada, né? Depois o 2 fala,
de resposta a situações desesperadoras, né? Resposta a situações desesperadoras, vai falar aqui que a pergunta de Deus para Ezequiel, né? Podem esses ossos reviver? Então Ezequiel, ele responde a Deus que se o Senhor quisesse, ele poderia, né? E aí vem falar aqui da história de Eliseu, de Elias, que ressuscitaram uma criança, né? Mas humanamente falando, era um absurdo supor que aqueles ossos pudessem reviver. Ezequiel reconhece que nada podia fazer. É Deus quem faz renascer a esperança do seu povo. Por meio de sua resposta, Ezequiel também deposita toda a sua esperança em Deus. Se o Senhor quiser, os mortos se levantam. Mas uma coisa interessante aqui é que a gente tem que pensar também, e a gente sabe que Deus pode e vai restaurar o seu povo, mas que muitos daqueles povos de Israel não tiveram a mesma sorte. Muitos não, a maioria, né? Mesmo lá no deserto, quando aquele povo saiu do Egito, aquele povo que era para possuir a terra prometida, quantos que viram a terra prometida? São filhos, porque os pais pecaram contra Deus. Então, daqueles que saíram lá, só 3, né? Três. Josué, Caleb Josué, Caleb e e... nem Moisés não entrou, né? Moisés só viu a terra de longe. Moisés, Josué e Caleb, dos que saíram de lá, foram os únicos que viram aquela terra prometida. Então é uma coisa para nós pensarmos também, que mesmo que eu estiver andando fora dos caminhos de Deus, há esperança para mim, mas eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás do prejuízo, né, como diz, porque senão eu posso ficar pelo meio do caminho também, né, como aquele povo de Israel lá ficou. Então há esperança sim. Deus tinha dito que eles não iam entrar por causa da desobediência, e eles entraram mesmo. Cumpriu a promessa que ele tinha feito. Eles não vão entrar por causa da desobediência. Aí a lição fala da restituição da esperança e da nova vida. Então há esperança, né? Há uma nova vida proposta por Deus para nós na sua palavra. Mas para isso nós temos que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que crer que Deus está trabalhando em nós, mas fazemos aquilo que a palavra de Deus faz. Ele vai fazer renascer das cinzas. Renascer das cinzas, é verdade. Aí, então Deus pode fazer, Deus fez nos ossos, né, dona Cida? Mas Ele pode fazer até das cinzas também, né? Não é só dos ossos, não, até das cinzas, quando não tiver nem osso mais, só tiver um pequeno número de pó lá, ele faz, né? Acho que é um texto aqui, você fala para a gente de esperança, né? Eu estudei na lição, mas eu já li esse texto e eu acho que está de acordo. Ezequiel 36. Do 16 até o 22. Fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dizei, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanasse entre as nações para onde fosse.
Eu vejo assim, né, que eu acho que a gente tem esperança, porque Deus separou um povo para testemunhar, né, para mostrar entre as nações a grandeza de Deus, né, para que Deus fosse, como que se diz, mostrado para todas as terras, né? E aqui Deus fala, né, que Ele faz isso por amor do seu santo nome. Ele cumprir a sua palavra e o que Ele diz, Ele não volta atrás, né? Então Ele fala assim. Esse texto aí estava na minha Bíblia sublinhado lá, que é um texto que eu já li bastante, porque Deus fala que Ele vai restaurar o seu povo, mas não é por amor de nós, porque nós não temos merecimento nenhum. Nada que Deus faz é por nós. Ele fala que é por amor dele mesmo, do seu nome e da sua palavra. Porque esse povo que Deus falou que foi exilado pelas terras para outras nações, ele só difamou o nome de Deus, como nós fazemos muitas vezes, né? A gente hoje, no nosso Brasil, os evangélicos aí, principalmente os políticos, a gente vê os noticiários, muitas vezes estão difamando o nome de Deus. Quanto mau exemplo que a gente não vê, né, de políticos que se dizem evangélicos lá fazendo cada coisa absurda. E hoje as igrejas por aí, os cristãos, os pastores, muitas vezes, presbíteros, dando mau testemunho, dando mau exemplo, difamando o nome de Deus, né? Mas Deus vai fazer essas coisas tudo para engrandecer o seu nome por amor do seu nome, não é por amor de vós, ele fala, que eu vou fazer essas coisas. Estão vendendo o evangelho, porque já não é uma pregação. Porque hoje só se fala em prosperidade, entendeu? E também cura. Jesus curou 10 leprosos. Depois que ele se afasta de saúde, voltou tanto para crescer, só. Quer dizer, nós estamos na igreja dessa igreja, é diferente. E algumas também, estamos de conta. É a distância da sua doutrina. É isso aí. Então, Deus, ele promete fazer isso porque é o nome dele, né? E ele quer ser conhecido no mundo todo como o único e verdadeiro Deus. E foi por isso que ele escolheu aquele povo de Israel lá para ser o povo dele, o povo santo, né, separado, para proclamar o nome dele para todas as nações, para o nome dele ser engrandecido. Mas muitas vezes esse povo de Israel humilhou, né, porque como a Fátima leu ali, muitos outros países às vezes falavam, mas esse é o povo de Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso que está. Mas Deus permitia essas coisas todas aí, né? Mas por isso que Deus sempre mantém um remanescente, Ele sempre conserva um remanescente. Ele preserva sempre um, mesmo que um país inteiro possa estar numa situação dessa, mas uma pessoa é separada por Deus para fazer a diferença, para cumprir os seus planos, os seus propósitos, né? A sua vontade, né? Então, a restituição da esperança e da nova vida, né? Um dos recursos que Deus usa para operar esses milagres é a sua palavra, né? A palavra de Deus tem todo o poder. Quando nós cremos no poder da palavra de Deus, nós podemos crer que Deus pode ressuscitar um vale de ossos secos realmente, né? Então é o poder da palavra de Deus que faz aqui, né? E Ezequiel usa a palavra de Deus para isso daí, né? Quando ele fala lá que se o Senhor quiser, né, ele está cumprindo a palavra de Deus, né? Ele, apesar de ele se espantar quando ele vê aqueles ossos, né, se transformando, aqueles ossos batendo um no outro lá, imagina a situação de espanto, né, de Ezequiel de ver aquela situação, né? Mas a palavra de Deus tem poder. Ele deixou a sua palavra, porque hoje a gente não pode se comunicar com Deus assim, frente a frente. Aliás, ninguém, né, só Moisés lá no monte que teve face a face com Deus, né? Mas a gente não tem esse privilégio, mas nós temos a palavra de Deus que fala, tudo
a voz de Deus que está aqui, porque a Bíblia não é inspirada por Deus, a gente não sabe que a Bíblia é a sua palavra e é inspirada por Deus? Quem assiste os estudos de quarta-feira sabe que a teocracia mediada usa sempre o mediador. Nesse caso aqui, o mediador foi Ezequiel. Foi Ezequiel, né? Então, é o que eu falei, Deus muitas vezes ele faz cumprir os seus propósitos sem usar um mediador. Muitas vezes ele usa, ou normalmente ele usa alguém, né? E esse alguém pode ser eu, pode ser você, para fazer cumprir os planos de Deus, né? Aliás, pois não. Salmo 95, está escrito essas palavras. Deus falando ao povo: estive desgostado dessa geração por 40 anos. Deus falando através da sua palavra. Povo de translação desgarrada. Estive desgostado desse povo por 40 anos. E diz mais ainda que vocês não conhecem os meus caminhos, e eu jurei pela minha ira que nenhum dessas pessoas entrarão no meu descanso. Esta é a palavra de Deus verdadeira, que nós buscamos, nós pregamos, nós oramos, nós glorificamos a esse Deus maravilhoso, porque ninguém pode aborrecer a palavra de Deus, ninguém pode aborrecer os caminhos de Deus, porque Deus é Deus, não existe ninguém além de que o Senhor, diz a palavra lá no livro de Isaías 45. Então eu agradeço aos irmãos pela bondade, pela misericórdia de Deus, de poder falar aqui com os irmãos, disso que eu estou falando. Às vezes eu falo demais, mas é porque eu gosto de falar. Muito obrigado. Então é isso aí. Aquele povo lá que Deus falou, né, que desgostou dele, Deus muitas vezes quis destruir todo aquele povo lá, né? Ele falou até para Moisés uma vez, e Moisés que intercedeu por aquele povo, né? Porque Deus queria destruir aquele povo tudo e falar: eu vou começar um novo povo de Moisés. Até Moisés foi usado, ele não pôde entrar porque ele também desobedeceu a Deus. Pois é. Isso é para mostrar que nós somos falhos e imperfeitos, né? A palavra de Deus apresenta a fraqueza do ser humano, né? A fraqueza do povo de Deus, a nossa pequenez. Por isso que nós temos que estar atentos, meus irmãos. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, orando, participando da igreja, lendo a sua palavra, porque nós somos, infelizmente, nós somos pequenos demais, nós somos pessoas passíveis de cair, e a gente às vezes você pensa que você está muito bem, mas a palavra de Deus fala, né? Aquele que está em pé, veja que não caia. Então você tem que estar sempre vigiando. O que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo para você vigiar? Porque a volta de Cristo vem como um ladrão de noite, ninguém sabe a hora, o momento, né? E nós temos que estar sempre atentos a isso aí, nos apegando à palavra de Deus cada vez mais. A gente não tem que estar contente nunca com a nossa vida, não é achar que eu já cheguei no auge já, eu estou lá em cima já atingi o meu objetivo. Você nunca nessa vida aqui você vai atingir o objetivo, porque você é pecador, você é falho, é imperfeito ainda, você é ser humano. Você só vai atingir lá na eternidade mesmo. Então, enquanto estivermos aqui nessa terra, lugar de corrupção, lugar de sujeira, de imundície, de podridão, nós não somos melhor, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém chega lá não por si só. É só Deus, é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós só temos que fazer a nossa parte, que é buscar, é correr atrás, é ter prioridade. Eu sei que a nossa vida hoje é de luta, é difícil na situação que encontra o nosso país aqui. A gente vive correndo atrás do prejuízo mesmo todo dia, né? Como a turma fala aí, tem que matar um leão por dia. Hoje já falo que não é mais um, é 10. É 10 leões por dia, né? Que você tem que matar. Então você tem que correr bastante mesmo, mas isso é devido à nossa situação que nós nos encontramos mesmo
de falta de uma igreja buscando a Deus realmente, a gente vai cada vez mais sofrendo, porque a mão de Deus vai cada vez mais deixando a gente fazer a nossa vontade. E quando você não faz a vontade de Deus, quando você está fazendo a sua vontade, as coisas podem dar certo? Não pode. Então Deus está exigindo da gente, Deus está querendo ver uma igreja evangélica brasileira realmente, que busca Ele realmente, né? Nós temos hoje 200 milhões de brasileiros aí. Quantos evangélicos que nós temos? Evangélicos verdadeiros. Então, esse evangélico verdadeiro que resta aqui, talvez seja muito pouco nesse Brasil, é o Israel de Deus, que Ele separou para ser o povo, para glorificar o nome dEle, né? Como diz a palavra de Deus, né? E Deus escolheu, separou a gente para ser santo. Então você tem que demonstrar isso na vida, na atitude e mudança de vida. Não é em vir para a igreja de domingo não e achar que está tudo muito bom, que está tudo certinho na minha vida. Eu estou com Deus. Eu acho bonito as pessoas muitas vezes animadas e as pessoas que cantam e louvam a Deus, que falam, né, que a vida dela está uma bênção, é só bênção, só alegria. É importante isso daí, mas será que a pessoa realmente está sendo o Israel de Deus, que Deus separou? Uma das coisas dela que Deus sempre deixava na sua palavra, Ele fala: sabeis que eu sou Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, eu né? sou Deus, eu sou o Senhor. Toda a palavra Ele sempre falava isso. A restituição da esperança e da nova vida, então, é Deus que nos dá, é Deus quem dá essa esperança para a gente ainda, né? Mas nós temos uma missão importantíssima, que Deus está nos chamando nesses tempos difíceis, e tudo que está acontecendo aí é para nós acordarmos, que a igreja de Deus muitas vezes está morta, apática, sem vida, ressecada. Se nós formos falar de outros países lá da Europa, então, que a gente fica sabendo, né, da situação que eles se encontram, as igrejas evangélicas lá, é triste da gente saber, é de chorar, de ver os países que foram o berço do evangelho, né, o berço onde Calvino pregou, onde teve lá um grande avivamento, onde teve grandes pastores pregando o Evangelho de Deus, países que cresceram tanto porque foram muito abençoados tudo, e hoje estão lá com as suas igrejas de portas fechadas. Muitas igrejas viraram cinema, muitas igrejas viraram comércio, e templos suntuosos, bonitos, maravilhosos, e hoje estão de portas fechadas. E isso não está longe de acontecer aqui no nosso Brasil também, né? Do jeito que estamos caminhando, do jeito que nós estamos indo, e eu não posso nem ficar falando de outras igrejas, vamos falar da nossa, da situação em que se encontra a nossa. É claro que a gente tem que agradecer a Deus todo dia pela nossa igreja, agradecer pelos irmãos, pelos nossos pastores, que a Vila Formosa ainda é uma igreja abençoada, nós somos muito abençoados. A gente não tem que se conformar com isso, a gente tem que procurar se não conformar com esse século, né? Exatamente, né? E então a gente tem que realmente fazer a nossa parte e buscar realmente fazer o que está no nosso alcance, o possível e o impossível, porque Deus não quer a igreja morta, não. Deus quer a igreja viva, trabalhando aqui, mostrando para o mundo, né, a diferença que é, né? Uma igreja apática Deus não quer saber lá. Quando a gente vê lá em Apocalipse, né, Apocalipse, que Deus fala das igrejas lá, das 7 igrejas, a única igreja que Ele
traz bastante elogio lá, mas assim mesmo ainda teve um senão a igreja de Éfeso, né? Que está lá em Apocalipse 2, de 1 a 7 lá, né? Alguém que achar aí pode ler para a gente? Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, dando o teu labor com tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, e abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, e odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Então, a gente vê que a única igreja que foi elogiada bastante lá foi a igreja de Éfeso. Mesmo assim, teve esse senão de falar que ela abandonou o seu primeiro amor. Eu gostaria de individualizar isso aí para nós, não falando de uma igreja, mas para mim, cada um pensar como se estivesse falando para mim aí. Será que a gente muitas vezes não abandonou o nosso primeiro amor também? Né? Mesmo a gente que tem muitos anos de igreja, como eu, que está aqui há tanto tempo batalhando aqui, mas muitas vezes nós abandonamos nosso primeiro amor, nós nos esfriamos na fé, porque a gente deixa de orar, deixa de buscar a Deus muitas vezes, e nós abandonamos. E ele fala que, né, a mão dele vai pesar sobre esse, que não vai ter o prêmio lá, mas aquele que perseverar até o fim, né, ele vai ver a vitória, né? E ao contrário disso daí, né, Apocalipse 3:1 fala da igreja de Sardes, né? Aquela igreja, não vamos nem ler lá, porque os irmãos conhecem e sabem também, mas a igreja de Sardes, ela se achava, como muitas hoje, uma igreja abençoada. Ela achava que eles eram uma bênção. Mas o que a Bíblia fala dela? Tens nome de que vives, mas está morta. Imagina uma sentença dessa de Deus, né, para uma igreja. Tem fama de que está vivo, tem fama. Você acha que você é o bom, você acha que você está muito bem com Deus, mas você está morto. Você está como aquele vale de ossos ressecados lá, né? Que a gente não venha receber uma sentença como essa, né, de uma igreja morta. Mas o que nós temos que fazer para estar vivo, né? Corpo vivo não para, corpo vivo se mexe, trabalha, fala, anda, faz as coisas, não para, né? É o que nós temos que fazer. E a palavra de Deus dá as respostas daquilo que nós temos que fazer. Mas a lição, ela nos apresenta tudo isso daí como um alerta, né? Para a gente estar atento. E a mensagem é de esperança e salvação, né? A situação caótica em que vivemos, a lição do professor fala, né? Para a gente discutir com a classe isso que nós já fizemos, né? Da situação que nós nos encontramos. Mas que essa situação caótica deve ser rejeitada veementemente pelo cristão.
tem que ser rejeitada essa situação caótica. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Você tem que fazer o seu dever, né? Então, Deus, antes de agir soberanamente para restaurar o povo de Israel, aquele povo teve de reconhecer que não havia mais esperança nenhuma. Toda vez que Deus restaurou o povo de Israel, a gente via lá que o povo ficava, aqueles remanescentes que Deus permitiu que ficassem vivos ainda, eles ficavam numa situação de tristeza muito grande. Lá, a história de Esdras, né, que foi chamado por Deus para reedificar os muros lá, né, Neemias, né, que foi chamado para reedificar os muros lá de Jerusalém. Ele, quando foi lá ver a situação da cidade que estava, tudo acabado, os muros derrubados, o templo, aquela situação triste, parecia um filme de horror, né? Ele chorou de ver aquela situação lá. Então, é uma situação de desesperança, de a gente imaginar que não tem mais jeito, que não tem mais retorno, né? Mas Deus mostra que ainda há esperança. Só que quando nós reconhecemos isso, quando nós enxergamos a sujeira que nós estamos, a situação miserável que nós estamos, é aí que a gente vai enxergar que só Deus pode fazer alguma coisa. Porque até então você acha que é você que faz. Então o que a lição quer trazer para nós hoje é isso, que quando você estiver numa situação que você acha que não pode fazer mais nada mesmo, é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai mostrar o seu poder, né? E lá foi com muita luta, né, que eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém, foi com muito sofrimento ainda, né, que Deus, mesmo quando Ele nos restaura, mas ainda a gente sofre muito e passa por muitas lutas, que é para a gente confiar realmente que Deus está trabalhando diariamente na nossa vida, Ele está nos dando condições da gente enfrentar o problema ali. Deus está fazendo a obra, mas nós estamos também tendo que fazer a nossa parte, porque se você não fizer a sua parte, a coisa não acontece. Mas então que nós possamos realmente pensarmos seriamente nisso. Eu espero que a gente não precise chegar numa situação, meus irmãos, de a gente ter a proibição de a gente ter o Evangelho sendo pregado aqui no nosso Brasil, para que a gente acorde. Porque nós podemos chegar numa situação dessa, de as igrejas serem fechadas, de ser proibido de pregar o Evangelho, de ser proibido de você abrir a sua Bíblia. E hoje você pode chegar, abrir a Bíblia aí na Praça Sampaio Vidal e pregar o Evangelho para todo mundo aí. Hoje você pode pegar um folheto e sair pela rua e distribuindo para quem você quiser. Mas nós podemos chegar a um ponto de não termos mais isso, de não termos mais condição de termos nenhuma Bíblia no nosso lar, né? Hoje você tem meia dúzia de Bíblias às vezes na sua casa, e infelizmente muitas vezes não são nem usadas, nem lidas. Mas pode chegar ao ponto de a gente não ter nem a Bíblia mais para a gente ler. E porque se a gente não faz a nossa parte, se a gente não cumpre o nosso ministério, Deus vai fazer de outra forma, Deus vai agir de outra forma. Então Ele vai fazer você viver numa situação tão deplorável que você vai se sentir como aqueles profetas se sentiu. Jeremias, né, que é chamado profeta chorão lá, quantas vezes ele não chorou mesmo de ver o povo, porque ele falava tudo para os reis, falava para o povo o que estava acontecendo, o que Deus estava querendo do povo, e as pessoas não queriam saber de nada, as pessoas não ouviam. Então por isso o povo de Israel chegou naquela situação. E eu espero que o nosso Brasil não precise chegar lá, mas nós não estamos muito longe. Pelo que a gente tem visto ultimamente, tudo que nós temos acompanhado aí, nós não estamos muito longe de vivermos uma situação triste.
E quando a gente for perseguido, se a gente chegar numa situação dessa, aí que realmente Deus vai fazer a separação do joio e do trigo, né? Porque aí a gente vai ver realmente quem que é a igreja evangélica brasileira, quem são os verdadeiros cristãos. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso diferente, de fazer como os coreanos lá, de estarmos buscando a Deus, realmente colocando o nosso coração, clamando. Isso é clamar mesmo a Deus todo dia, é buscar a Deus incessantemente, crendo que só Ele pode fazer alguma coisa pelo nosso Brasil, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Para que a gente tenha um país com um futuro melhor amanhã. O que nós temos que fazer? Cuidar dos nossos filhos. E muitos pais, muitas vezes, hoje em dia, não estão nem preocupados com isso. Muitos filhos não estão aqui na igreja, muitos pais estão aqui. Eu sei que muitos pais pregaram, trouxeram seus filhos de pequeno na igreja, mas muitos deles às vezes abandonaram, não estão querendo nem saber. Mas é como o pastor tem falado sempre aqui, a responsabilidade nossa como pais é muito grande, é muito séria. E se você quer ver o seu filho aqui na igreja, dobre o seu joelho, clame, enquanto é tempo, busque o Senhor, né? Para que Deus faça a obra. A obra que você não pode fazer, Deus vai fazer, mas aquilo que você pode, Deus não vai fazer no seu lugar. Aquilo que você pode fazer, que está destinado para você, Deus não vai fazer no seu lugar. Aquilo é você que tem que fazer. E quando você não faz, você colhe as consequências. Pois não, né? Já deu segundo sinal. Filha do Senhor, é como o monte de Sião que nunca se abala, e as portas do inferno nunca nos atingirão, porque as nossas vidas estão seguradas nas mãos do Deus Altíssimo e nas mãos de Jesus Cristo. Mas as portas do inferno nunca atingirão quando a gente, né, andar nos caminhos de Deus. Eu não ouvi, eu ouvi o primeiro só, que é Deus dois. Assim, então vamos lá que nós temos reunião plenária. Meus irmãos, eu espero ter passado aquilo que eu aprendi dessa lição maravilhosa, que eu entendi que foi coisa tão importante, né? Que nós devemos realmente fazer a nossa parte, que há esperança para a gente. Essa frase aqui, ó. Só o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, tem o poder de avivar vidas espirituais frias e apáticas, restaurando a igreja. Restaurando a igreja. Só Deus, né? Vamos pedir a Ele, vamos clamar realmente, vamos buscar cada dia mais. Deus abençoe a todos, um bom domingo, boa reunião agora para quem vai para a reunião. Até a noite, se Deus quiser.